Sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. Hoje eu vou mandar um forte abraço aqui para o Railson Campos da ala Nova Floresta de Manaus, tá bom? Gratidão pela sua mensagem aqui, né? Eu sempre estou interagindo com vocês aqui no canal, porque eu acredito que é bem importante essa interação entre vocês, tá bom? Às vezes eu mando só um abraço para algumas pessoas, mas é no geral, que vocês se sintam representados pela pessoa que está recebendo o forte abraço aí, ou seja, para todos vocês, tá bom? Às vezes eu pego o comentário de alguém, leio aqui, aí acaba demorando um pouco. Algumas pessoas falam, nossa, por que não vai logo para a mensagem, fica lendo o comentário? É que o próprio comentário é um testemunho que me fortaleceu, pode fortalecer vocês, é comentário da própria aula que tem a ver com o contexto, a gente aprende coisa nova. Então por isso que às vezes eu me estendo um pouquinho mais nos comentários, mas considere isso como um ensinamento também. Tá bom? Outra coisa, né, que sempre quando as pessoas gravam vídeo no YouTube é pedir um like, tá bom? Eu dificilmente eu peço um like, né? Eu fico pensando, eu não tô querendo reconhecimento ou coisa assim. Mas na verdade o like, quando a gente põe no YouTube, o próprio YouTube entende que você gostou do vídeo e por você ter gostado da mensagem, ele vai compartilhar com outras pessoas. Então é muito importante o like, tá? Vamos colocar o like aí. Se você colocar então logo no começo do vídeo, quando começa o vídeo, logo de imediato assim, o YouTube entende que você super gostou do vídeo, tá bom? Então é bom colocar logo aí no começo, tá bom? E outra coisa também é a interação, né? Qualquer coisinha que você escrever no comentário, o YouTube considera de grande importância que é um canal que tem comentários, né? Então ele gosta. Então um simples até amanhã que vocês escrevem também é muito valioso para ajudar o canal a crescer. Crescer em que sentido? Em propagar o evangelho, tá bom? Eu não ganho dinheiro com o canal. Inclusive, quando eu recomendo outros canais aqui, é um marketing sim, mas é um marketing para Jesus, tá bom? A pessoa não me paga dinheiro, eu não pago dinheiro para a pessoa, tá bom? Então é um marketing sim, mas é um marketing que não é para fins financeiros, tá bom? Eu não ganho dinheiro com o canal aqui no YouTube. Então, por exemplo, o Isaías, ele criou um novo material que ele está fazendo podcast. Então, eu indico a vocês, vai lá, né? Eu vou deixar o link aqui, entra no canal do Isaías Porta-Voz e você vai ter ele em podcast, né? Mensagens bem curtas e edificantes. Então, é muito bom. Então, o Isaías também, eu sou muito grato a ele porque toda semana ele vem aqui e me ajuda. No dia que é mais difícil para mim, ele vem e compartilha a mensagem. Então, isso é muito bom. Eu não pago nada para ele fazer isso, ele faz isso de coração. E eu divulgo também o canal dele, e ele não está me pagando nada para divulgar o canal dele, como eu divulguei outros canais aqui, né? Às vezes as pessoas nem vêm aqui compartilhar uma mensagem, mas eu estou divulgando, porque eu acredito que eu estou propagando o evangelho, compartilhando o evangelho, tá bom? Então, dito isso, vamos lá para a mensagem de hoje aqui que eu vou compartilhar com vocês, que é a do bom samaritano aqui em Lucas capítulo 10, tá bom? O título dessa mensagem eu coloquei aqui, o bom samaritano, símbolos esquecidos. Bom, é difícil aqui, mesmo a descrição do vídeo aqui eu fiz ela um pouco longa, mesmo que você me pedir, eu posso passar para você a descrição que eu fiz, porque no YouTube não cabe, mas para você pegar a descrição completa mesmo, você tem que saber a pesquisa que eu fiz, e essa pesquisa é muito fácil de fazer, porque o material que eu vou compartilhar com vocês hoje, ele está na Liahona de 2007, Liahona de fevereiro de 2007, tá bom? E quem criou esse material aqui, né? Eu só estudei lá e trouxe para cá, eu já gravei esse vídeo antigamente, tá bom? E agora eu tô regravando ele, né? Não tô postando o mesmo material, mas eu estudei novamente e vou gravar agora aqui para vocês também, dar uma mensagem. Mas lá, quem produziu esse material aqui, lá na Liahona, foi o John W. Wish, professor da Universidade de Brigham Young, né, da faculdade. E o diretor Ren Clark, da redação-chefe da BYU Studios, né? Então são eles o responsável por esse material. Vou deixar também aqui a descrição para você ir lá, ou só vai no aplicativo aí, pega lá Liahona 2007, fevereiro de 2007, vai ter essa mesma aula aqui, que é o Bom Samaritano, símbolos esquecidos, tá bom? Então é isso aqui. Essa mensagem aqui do Bom Samaritano, a gente vai dividir ela em duas partes aqui no canal. Eu vou ensinar os símbolos que Cristo ensinou,
por meio da parábola do samaritano, mas também tem um ensinamento que são duas perguntas. Deixa eu explicar aqui, ó. A primeira pergunta está em Lucas capítulo 10, versículo 25, que diz assim: Eis que se levantou um doutor da lei, tentando-o, dizendo: Mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Então essa pergunta é muito importante. O que farei para herdar a vida eterna? Então, para herdar a vida eterna, Cristo ele ensina aqui a parábola do bom samaritano. E também a parábola do bom samaritano vai explicar a próxima pergunta que a mesma pessoa vai fazer aqui, né? Ele pergunta aqui: quem é o meu próximo? Então, em relação a quem é o meu próximo, o Isaías, né, Freitas, do canal Porta-Voz, ele vai vir compartilhar conosco aqui na quinta-feira. Então hoje eu vou falar dos símbolos, tá bom? Ou seja, responder a pergunta aqui, a primeira pergunta: o que hei de fazer para herdar a vida eterna? Será que é só ser bonzinho? Vejamos nessa parábola que não, né? Tem muito mais coisas aqui. Então vamos lá. Vou compartilhar com vocês aqui, na referência, tem várias explicações aqui falando da onde tirou, né? De Augustinho, Cleoves, várias pessoas que compartilharam da antigamente como eles viam essa parábola aqui, tá bom? Na verdade, o estudo acadêmico aqui começa quando essa pessoa aqui, ele viaja, né, para a Itália e ele vê uma catedral, uma igreja, na qual tem ali, representando nos vidraços, né, naquelas vidraçaria com desenho, representando Adão e Eva no Jardim do Éden, e também embaixo da gravura mostrando a parábola do bom samaritano. E ele se perguntou: ué, o que tem a ver a parábola do bom samaritano com o Jardim do Éden, né? Com Adão e Eva no Jardim do Éden? E aí, fazendo-se essa pergunta, ele pesquisou e achou essas respostas, que é o que está aqui no estudo acadêmico deles, tá bom? Então, se vocês puderem ir na Liahona lá e estudar essa mensagem, vocês vão ter o conteúdo mais completo, tá bom? Então vamos começar aqui diretamente na parábola, né? Vou começar aqui no versículo 30, deixa eu ver aqui. Lucas capítulo 10, versículo 30, né? Jesus respondeu e disse: Descia um homem de Jerusalém para Jericó. Eu vou lendo o versículo aqui, né? As partes do versículo, e já vou explicando o simbolismo por trás da parábola aqui, né? Então quando ele fala aqui, descia um homem de Jerusalém para Jericó. Jerusalém, né, é considerada a cidade santa, tá bom? E Jericó era a cidade mais baixa do mundo, 250 metros abaixo do nível do mar. Então, é a cidade mais baixa. Então, ele fala de uma pessoa que vai vir da cidade santa até Jericó, tá bom? Então, aqui, ele considera... Aqui, interessante na pesquisa que ele fez, que fala que os primeiros discípulos de Cristo, os do primeiro século, consideravam a palavra desse jeito que eu estou explicando aqui para vocês, tá bom? Então é bem interessante porque foram pessoas que conviveram com os apóstolos, o primeiro século ali da igreja. Então é bem interessante isso. Lembrando que nas próprias escrituras, Cristo ele falava por parábolas, mas em particular ele só explicava a parábola ali para os seus discípulos, né? E aqui é uma explicação dos primeiros discípulos do século I ali de Jesus Cristo, tá bom? Da igreja aqui. Então vamos lá. Então aqui diz, né? Descia um homem. Essa parábola, né? Ele poderia ter falado o nome da pessoa, coisa assim, mas ele decidiu colocar um nome, né? Um homem. A palavra Adão, né? As pessoas consideravam, né? Naquela época, esse homem aqui como representando Adão. Até porque Adão, na palavra hebraica, ele significa humanidade, né? As palavras hebraicas, elas vêm de alguma raiz, né? E a palavra homem vem da palavra Adão, né? E a palavra Adão significa humanidade, ou seja, todos nós. Então, esse homem que desce de Jerusalém, a cidade santa, representada aqui pelo Jardim do Éden, tá bom? É toda a humanidade. Então, Adão, ele está nos representando. Outra coisa aqui na parábola que a gente vê é que esse homem, ele desce voluntariamente, ele escolhe vir, tá bom? Ele escolheu vir e descer, tal como Adão fez no Jardim do Éden. Ele escolheu comer do fruto para vir e teve a queda, né? Então ele desce. Então aqui representa a queda. Facilmente dá para fazer essa analogia de que
é a queda, né? Uma descida. Descia um homem de Jerusalém para Jericó. Então tem essa explicação aqui. Continuando no versículo, diz assim: ah, e caiu nas mãos dos salteadores. Os salteadores aqui é representado pelo o diabo e hostes organizadas, né, de espíritos malignos que estão ali para destruir as pessoas, tá bom? Então, os salteadores aqui é representado pelas obras malignas, os espíritos malignos, Satanás e seus espíritos malignos, que agem coordenadamente, né? A palavra aqui no grego fala de como se fosse hoje em dia uma facção criminosa, como se fosse uma organização. E realmente eles estão organizados para destruir as pessoas. Então ele desce, né, a partir do momento que ele desce de Jerusalém, né, para vir para Jericó, ele cai na mão desses salteadores aqui, os quais o despojaram, espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. Aqui essa palavra, né, os quais o despojaram. A palavra despojar aqui significa tirar a roupa. Então a gente observa que esses salteadores, eles tinham interesse, não é citado em nenhuma outra coisa da qual eles roubaram do homem que descia, né, de Jerusalém para Jericó. Repare também que ele não chega em Jericó. Ele tem essa queda, assim como tem a queda de Adão e Eva, e no meio desse caminho o inimigo vem, né, para derrotar ali, para destruir ele, tá bom? É uma caminhada que ele tem que fazer. Ele cai para depois subir de novo. Na verdade, agora o caminho ele vai fazer inverso, né? Ele vai começar a voltar para a presença de Deus, ou seja, voltar para Deus agora, tá bom? Bom, continuando aqui, a gente observa que esses salteadores, essas hostes malignas, eles estavam desejando destruir o que? Despojar o homem, tirar as vestes dele. Desde o Velho Testamento, né? Se tivesse mais tempo aqui eu ia compartilhar mais escrituras que falando que desde que Adão e Eva caíram, né, do Jardim do Éden, o Senhor fez peles para eles, fez roupas especiais para eles, roupas que simbolizavam convênios, tá bom? Então o maligno, ele está de olho nos convênios, ele quer como diz aqui, tirar a roupa, né, dessa pessoa, tirar o que simboliza os convênios. A palavra usada aqui no grego é despojar, né? Ele estava despojando, tirando a roupa. Então, repare que o mesmo acontece conosco. Nós que fazemos essa mensagem, ela faz muito mais sentido ainda para quem passa pelo templo, porque também a gente fica investido, a gente se veste também, tá bom? Fazendo convênio com o Senhor. Então, o que o inimigo quer é despejar, nos despojar dessa roupa, tirar essa roupa, fazer com que nós quebremos esses convênios, nos esquecemos de Deus. Porque justamente é isso que essa roupa significa, tá bom? É um lembrete dos convênios que nós fazemos com Deus. E Ele quer que nós nos esquecemos desses convênios, não guardamos esses convênios. Então Ele vem e nos ataca, tá bom? Dessa maneira, tentando tirar essa investidura, essa veste, né, que as pessoas vestem aqui, que fazem convênio com Deus. E aí, ao tirar essas vestes aqui, é citado, né, espancando, se retiraram, deixando-o meio morto. Esse meio morto aqui é uma alusão ao que, né? A queda de Adão e Eva, né? Porque o que acontece? Quando Adão cai, automaticamente ele morre espiritualmente porque ele sai da presença de Deus. Morte espiritual é viver afastado da presença de Deus. Mas nós não estamos totalmente desprovidos da presença de Deus. A gente sente a presença do Espírito Santo, a gente sente a presença do nosso Pai Celestial, Ele cuida de nós. Mas a gente não está literalmente na presença de Deus. Então é como se nós estivéssemos meio morto, tá bom? E também veio a morte física, tá bom? Então tem esses dois obstáculos aqui que veio com a queda, que significa aqui nessa parte deixando meio morto. Vamos aqui para o próximo versículo, né? Aliás, eu gastei esse tempo todo só no versículo 30 aqui, né? Vamos para o versículo 31, andar um pouquinho mais rápido aqui. Versículo 31, aqui, deixa eu ver. Eita, que eu me perdi aqui. Deixa eu ver aqui. Versículo 31.
E por acaso, né, depois que ele estava caído lá no chão, eles se retiraram, e por acaso descia pelo caminho um certo sacerdote, e o vendo passou de largo. E de igual modo também um levita, chegando-se ao lugar, e vendo passou de largo. A gente observa aqui que o sacerdote, né, vendo o samaritano ali caído, né, o samaritano não, né, o samaritano vai chegar na história. Vendo o homem caído na beira da estrada, ele passa de largo, tá bom? Esse sacerdote aqui, ele representa a lei, tá bom? A lei que foi dada a Moisés. Então, a lei, ela não pode salvar o homem pecador, né? Porque ele já quebrou a lei. Então, passa de largo, é isso que significa aqui na parábola, tá bom? E também a gente observa que vem um levita. E o levita tem um adendo aqui, né? Apesar que ele passa de largo depois, mas diz aqui, ó, chegando-se ao lugar, ele chegou perto, né? O sacerdote já passou longe, né? Mas o levita, ele chegou perto. O levita, os primeiros cristãos consideravam ali como os profetas, tá bom? Então simbolizava os profetas. E por mais que um profeta seja bondoso e queira te ajudar, ele não tem o que é necessário para salvar a vida daquele homem que já está ali agonizando, meio morto. A gente vai observar que somente o samaritano ele tem os itens necessários para salvar esse homem. Repare também que o texto diz que tanto o sacerdote como o levita, eles estavam passando ali por acaso. Tá bom? Não era o destino deles encontrar esse homem. Por mais que eles se preocupassem com ele, eles não tinham como ajudar esse homem, tá bom? Que estava caído aqui. Então eles passam de largo, né? A palavra aqui é ocasionalmente, né? Por acaso significa ocasionalmente eles passaram por ali, tá bom? Então vamos para o próximo versículo aqui, versículo 33. Porém, um certo samaritano, o samaritano aqui, ele é representado por Jesus Cristo. Em outras passagens das Escrituras, os próprios judeus falavam que Jesus Cristo ele era samaritano, né? Bem sabemos que é samaritano, né? Por que eles chamam Jesus de samaritano? Era mais como uma ofensa. Os samaritanos, eles eram mais rejeitados pelos judeus do que os gentios, para você ter ideia. Por exemplo, no templo em Jerusalém, no átrio do templo ali tinha uma parte reservada na qual os gentios podiam entrar. Pessoas de outras nações poderiam entrar, não dentro do templo, mas no átrio, né, num pátio ali eles podiam ir lá. Então, mas o samaritano já não podia, né? Então eles consideravam o samaritano mais baixo, eles rejeitavam os samaritanos, tá bom? Então, de igual modo, Jesus Cristo também foi rejeitado, tá bom? Então o samaritano aqui representa Jesus Cristo. Vamos ver o que mais fala aqui sobre o samaritano, né? Porém, um certo samaritano que ia de viagem. Olha, quando a gente vai de viagem, a gente tem um destino. Então, na parábola aqui, não estava ocasionalmente indo, né? Ou por acaso, como diz aqui o sacerdote e o levita, ele tinha um destino. E o destino do samaritano aqui era ajudar esse homem. A gente vê que ele vem com todas as coisas preparadas para ajudar esse homem que estava caído aqui, tá bom? Então ele tinha um destino, como está descrito aqui, como uma viagem. Chegou ao pé dele e vendo, moveu-se de íntima compaixão. Essa palavra, né, quando está nas escrituras que moveu-se de íntima compaixão, literalmente no grego significa as entranhas, né? O estômago, assim, se revirar, a pessoa sentir algo, né? É como a pessoa sentir borboletas no estômago, né? Algumas pessoas citam de outra maneira, mas é sentir dentro de si, tá bom? Ele sentiu dentro de si uma compaixão. Aqui é dito que ele sentiu íntima compaixão. Essa íntima compaixão significa mexeu-se em suas entranhas, por dentro dele. Ele ficou comovido realmente com esse homem. E esse termo, né, aqui usado, ele sempre, quando ele é referido, ele está simbolizando Jesus Cristo, tá bom? Íntima compaixão. Repare todas as outras palavras que fala, né, sobre íntima compaixão, está se referindo a Jesus Cristo aqui, tá bom? Então vamos continuar aqui. Ele moveu-se de íntima compaixão e aproximando-se, atou-lhe as feridas. Ele se atou-lhes as feridas, né, faixas, né?
E essas faixas significam convênios, laços que nos unem entre nós e o próprio Salvador Jesus Cristo. São os convênios que nós fazemos. Isso significa essas ataduras, né? Esses atoules, né? Atou-lhes as feridas e deitou-lhes azeite e vinho. As feridas aqui são os pecados que sofremos, né? A gente viu que o inimigo caiu sobre esse homem e feriu ele, deixando ele meio morto, né? E agora vem, né? A única pessoa que vem para socorrer, que pode ajudar ali ele, é o samaritano. Hein? Por quê? Porque ele tinha o vinho e o azeite. O azeite aqui, né, tem outras interpretações também, mas a interpretação no primeiro século era que azeite ele era usado para ungir as pessoas. Tal quando as pessoas vão no templo, né? Elas são ungidas também, simbolizando convênios que a gente faz. Então, ele atou as feridas, ungiu essa pessoa para que ela possa voltar à presença de Deus, né? Voltar não de uma maneira que já tinha decaído, mas se erguer dessa queda aqui. Então, a pessoa precisa ser ungida e ele deita esse azeite aqui. Por exemplo, no Velho Testamento, quem era ungido eram 3 pessoas: profetas, sacerdotes e rei. Jesus Cristo tem esses 3 títulos, né? Ele é o sumo sacerdote, ele é profeta e é rei, tá bom? Então, uma pessoa que é ungida é para essa finalidade aqui também, tá bom? Por isso que eu falo que essa mensagem às vezes quem vai entender melhor é quem já passou pelo templo, tá bom? Mas, além do azeite aqui, fala que deitou-lhe vinho também nas feridas, né? Aí algumas interpretações que o vinho, né, ele queima, né, mas ele cura também. Mas aqui o vinho que Cristo está falando é realmente derramar o seu sangue, né? Os primeiros cristãos aqui do século I, né, eles consideravam aqui como o sangue de Cristo expiatório que curaria essas feridas, que tiraria esses pecados da pessoa. Por isso que ele deita ali azeite e vinho. O azeite também, naquela época, ele simbolizava remédio, tá bom? Ele tinha um efeito de cura como remédio para machucaduras, tá bom? Então, tem tudo a ver ali o samaritano, ele deitar azeite na ferida do homem caído ali. E também o vinho, tá bom? E aí, o que mais ele fez aqui, ó? E pondo sobre sua cavalgadura é quando ele coloca sobre sua cavalgadura, nós interpretamos aqui como Cristo ele tomou sobre si os pecados de toda a humanidade. Tomou esse homem sobre a sua cavalgadura. Adão ele representa toda a humanidade, tá bom? Então ele toma sobre nós, sobre ele, todos os nossos pecados também. Então isso significa que tomou-se sobre sua cavalgadura. E levou-o para uma estalagem e cuidou dele. A estalagem aqui representa a igreja, tá bom? Então Jesus Cristo ele fez todo esse ato expiatório, cuidou, e ele leva o homem para uma estalagem. A estalagem significa a igreja. Naquela época, uma estalagem, ela servia de um lugar de refúgio para o viajante cansado, para ele depois prosseguir viagem, tá bom? De igual modo, a igreja também, ela não é o nosso destino. É uma estalagem, é um lugar para onde a gente vai, faz convênio com Deus para continuar a nossa jornada de volta à presença de Deus. Ou seja, essa estalagem, essa igreja serve como apoio para nos ajudar a voltar à presença de Deus. Então é isso que significa a estalagem, né? Repare que Cristo ele não somente leva o homem para a estalagem, mas também ele cuida dele, tá bom? Vejam o que diz aqui no próximo versículo, né? Versículo, vou ver aqui. Tentando achar aqui, só um momento. É que estão muitas explicações aqui, mas eu estou pulando por conta do tempo, né? Quem quiser aprender um pouquinho mais, é só estudar comigo na aula das 5h20 da manhã, mas também na Liahona, que eu deixo a referência aqui, também vai ajudar muito vocês saber essa mensagem aqui por completa, tá bom? É bom que vocês vão ter uma fonte que veio diretamente da igreja, de estudiosos da igreja, que traz essa mensagem aqui. É o versículo 35 que eu vou ler, diz assim, ó. E partindo no outro dia, ou seja, ele levou para a estalagem, né? E ele ficou com esse homem lá. Ele havia cuidado dele de dia e cuidou a noite inteira. Só no outro dia que ele vai embora. Ou seja, nos momentos de escuridão, de tristeza, Cristo está conosco. Na verdade, 24 horas, porque mostrou que ele estava
de dia e agora mostrou que ele estava à noite, tá bom? Então ele cuida da gente, não somente larga a gente na mão da igreja, né? Na igreja também tem os líderes, que é o que ele vai falar aqui daqui a pouco. Aqui ele fala assim, ó, e partindo no outro dia tirou 2 denários, né? A palavra tirou 2 denários aqui significa 2 dinheiros, dinheiro no sentido de pagamento. Então Cristo, ele fez 2 pagamentos, tá bom? O pagamento pela morte física e o pagamento pela morte espiritual, que é o pecado. Os 2 obstáculos que nos impedem de voltar à presença de Deus. Então, todos na igreja que estão trabalhando para ajudar outras pessoas, saiba que Cristo ele já nos pagou. A gente está ajudando outras pessoas em gratidão ao que Cristo já fez por nós. Aliás, nós fazemos porque amamos a Cristo e devemos amar o nosso próximo também, tá bom? Então ele já fez esse pagamento. Mas além desse pagamento, continua dizendo assim, ó. E deu-lhes ao hospedeiro. O hospedeiro aqui significa todos os líderes na igreja, tá bom? Que estão ali para cuidar. Presidente da sala de socorro, do coro, o bispo, todos que estão ali responsáveis para ajudar. Presidente das moças, todos que estão responsáveis para ajudar, tá bom? Que trabalham na igreja, na estalagem aqui. E disse-lhe, cuida dele, e tudo que gastares a mais, eu te pagarei quando voltar. Essa referência de voltar aqui significa a segunda vinda de Jesus Cristo. Ele promete voltar e fazer, nos dar bênçãos maiores ainda do que esses 2 pagamentos que ele já deu. Ele vai nos coroar, né, como de glória, de tudo, né? Então, é isso que significa aqui nessa parábola. Bom, essa parábola, então a gente pode descrever ela como um plano de salvação, né? Eu pude apresentar a vocês como um plano de salvação e o título que eu coloquei é a parábola do samaritano, né? O bom samaritano, os símbolos esquecidos. Isso era ensinado no primeiro século da época de Jesus Cristo, tá bom? No primeiro século, primeiros 100 anos da Igreja de Cristo era ensinado dessa maneira. Depois, com o tempo, foi se perdendo esses símbolos, mas muitos ainda haviam preservado esse símbolo e ensinaram de maneiras diferentes um pouquinho, tá bom? Mas uma parte foi conservada e colocaram aqui por meio desse estudo. Então, se você quiser saber um pouquinho mais, vai na Liahona aí, em fevereiro de 2007, tá bom? Eu vou deixar aqui a descrição. E é isso, né? Não se esqueça de se inscrever aí no podcast do meu amigo, tá bom? O Isaías. E gratidão a todos vocês por estarem aqui estudando as Escrituras comigo. Eu deixo essa mensagem com vocês em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.